Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribô, todas glórias aos devotos reunidos. Hoje nessa aula falaremos o capítulo 56 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, a joia, intitulado A Joia Shyamantaka. Em resumo, a esse capítulo, ele descreve como o Senhor Krishna recuperou a joia Shyamantaka para desfazer falsas acusações lançadas contra ele e casou com as filhas de Jambavan e Satyajit. Por meio da encenação do passatempo que envolve a joia Shyamantaka, o Senhor demonstrou a futilidade da riqueza material. Quando Shukadeva Goswami mencionou que o rei Satyajit ofendera o Senhor Krishna por causa da joia Shyamantaka, o rei Parikshit ficou curioso de ouvir os detalhes do incidente. Por isso, Shukadeva Goswami narrou a história. O rei Satyajit recebeu a joia Shyamantaka devido à graça de seu melhor bem-querente, o rei do sol Surya. Depois de prender a gema a um colar, que então pendurou no pescoço, Satyajit viajou para Dwaraka. Os moradores da cidade, pensando que ele era o próprio deus do sol, foram dizer a Krishna que o senhor Surya viera ter uma audiência com ele. Mas Krishna respondeu que o homem que viera não era Surya, senão o rei Satyajit, que parecia muito refulgente porque estava usando a joia Shyamantaka. Em Dwaraka, Satyajit instalou a pedra preciosa num altar especial em sua casa. Todos os dias, a gema produzia grande quantidade de ouro e ainda tinha o poder de garantir que onde quer que fosse adorada de maneira correta, não poderia acontecer nenhuma calamidade. Certa ocasião, o Senhor Sri Krishna pediu a Satyajit que desse a joia para o rei dos Yados, Ugrasena. Mas Satyajit recusou-se, obcecado como estava pela ganância. Pouco depois, o irmão de Satyajit, Prasena, saiu da cidade a cavalo para caçar, usando a joia Shyamantaka no pescoço. Na estrada, um leão matou Prasena e levou a joia para uma gruta na montanha, onde porventura estava morando Jambavan, o rei dos ursos. Jambavan matou o leão e deu a joia para seu filho brincar. Porque o irmão do rei Satyajit não voltou, o rei supôs que Sri Krishna o matara para ficar com a gema Shyamantaka. O Senhor Krishna ouviu este boato que circulava entre o povo em geral e, para limpar seu nome, saiu com alguns cidadãos para procurar Prasena. Seguindo seu caminho, eles acabaram encontrando seu corpo e o do seu cavalo estirados no chão. Mais adiante viram o corpo do leão que Jambavan matara. O Senhor Krishna disse aos cidadãos que ficassem fora da gruta enquanto ele entrava para investigar. O Senhor entrou na gruta de Jambavan e viu a joia Shyamantaka jogada perto de uma criança. Mas quando Krishna tentou pegar a joia, a ama da criança gritou em alarme, fazendo Jambavan logo aparecer em cena. Jambavan considerou Krishna um homem comum e começou a lutar com ele. Durante 28 dias seguidos, os dois lutaram
até que por fim Jambavan enfraqueceu por causa dos golpes do Senhor. Compreendendo então que Krishna era a suprema personalidade de Deus, Jambavan pôs-se a louvá-lo. O Senhor tocou Jambavan com sua mão de lótus, dissipando-lhe o temor, e então explicou tudo sobre a joia. Com grande devoção e alegria, Jambavan deu de presente ao Senhor a joia Shyamantaka, junto com sua filha solteira Jambavati. Nesse interim, os companheiros do Senhor Krishna, após terem esperado 12 dias que Krishna saísse da gruta, voltaram desolados para Dwaraka. Todos os amigos e familiares de Krishna ficaram tomados de pesar e começaram a adorar regularmente a deusa Durga para garantir o regresso seguro do Senhor. Enquanto ainda estavam a executar essa adoração, o Senhor Krishna entrou na cidade na companhia de sua nova esposa. Ele mandou chamar Satrajit à Assembleia Real e, depois de lhe contar toda a história do resgate da joia Shyamantaka, devolveu-a a ele. Satrajit aceitou a joia, mas com grande vergonha e remorso. Ele voltou para casa e lá decidiu oferecer ao Senhor Krishna não só a joia, mas também sua filha, a fim de expiar a ofensa que cometera contra os pés de lótus do Senhor. Sri Krishna aceitou a mão da filha de Satrajit, Satyabhama, que era dotada de todas as qualidades divinas, mas a joia ele recusou, devolvendo-a ao rei Satrajit. E assim termina o resumo desse capítulo. Então vamos dar início ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: tendo ofendido o Senhor Krishna, Satrajit tentou o melhor que pôde para expiar essa falta, oferecendo-lhe sua filha e a joia Shyamantaka. Shukadeva Goswami disse: Surya, o deus do sol, sentia grande afeição por seu devoto Satrajit. Agindo como seu melhor amigo, o semideus deu-lhe a joia chamada Shyamantaka em sinal de sua satisfação. Usando a joia em seu pescoço, Satrajit entrou em Dwaraka. Ele tinha um brilho tão refulgente como o próprio sol, ó rei, e por causa do esplendor da joia não foi reconhecido. Enquanto as pessoas olhavam de longe para Satrajit, seu brilho a cegava. Supondo que ele era o deus do sol, Surya, elas foram contar ao Senhor Krishna que então estava jogando dados. Os residentes de Dwaraka disseram: reverências a vós, ó Narayana, ó portador do búzio, disco e massa, ó Damodara de olhos de lótus, ó Govinda, ó querido descendente de Yadu. O Senhor Savita, o Deus do Sol, veio ver-vos, ó Senhor do Universo. Com seus raios de intenso esplendor, ele está cegando os olhos de todos. Os mais elevados semideuses nos 3 mundos estão de certo ansiosos por encontrar-vos, ó Senhor, agora que vos ocultaste entre os membros da dinastia Yadu. Por isso o não nascido Deus do Sol veio ver-vos aqui. Shukadeva Goswami continuou: ouvindo estas inocentes palavras, o Senhor de olhos de lótus, com um largo sorriso, disse: este não é Ravi, o Deus do Sol, mas sim Satrajit, que é refulgente por causa de sua joia. O rei Satrajit entrou em sua opulenta casa, executando festivos e auspiciosos rituais. Ele mandou brahmanas qualificados instalar a joia Shyamantaka na sala do templo de sua casa. Todo dia a joia produzia 8 baras de ouro, meu querido Prabhu, e o lugar onde ela fosse guardada e adorada de forma correta
estaria livre de calamidades tais como fome e morte prematura, e também de males como picada de cobra, desordens mentais e físicas e da presença de enganadores. Certa feita, o Senhor Krishna solicitou a Satyajit que desse a joia ao rei Yadu, o Gracena, mas Satyajit era tão ganancioso que se recusou. Ele não levou em consideração a seriedade da ofensa que cometia ao se negar a satisfazer o pedido do Senhor. Certa vez, o irmão de Satyajit, Pracena, tendo pendurado a brilhante joia no pescoço, montou seu cavalo e foi caçar na floresta. Um leão matou Pracena e seu cavalo e tomou a joia. Mas, quando o leão entrou numa gruta da montanha, foi morto por Jambavan, que queria a joia. Dentro da gruta, Jambavan deixou que seu filho pequeno ficasse com a joia Shyamantaka para brincar. Enquanto isso, Satyajit, vendo que seu irmão não regressava, ficou profundamente perturbado. Ele disse: Krishna provavelmente matou meu irmão, que fora à floresta com a joia no pescoço. O povo, em geral, ouviu esta acusação e começou a cochichá-la de ouvido em ouvido. Ao ouvir este rumor, o Senhor Krishna quis remover esta mácula de sua reputação. Então, levando consigo alguns dos cidadãos de Dwarka, partiu para trilhar o caminho que Pracena tomara. Na floresta, encontraram Pracena e seu cavalo, ambos mortos pelo leão. Mais adiante, encontraram o leão que fora morto por Jambavan, estirado num lado da montanha. O Senhor mandou seus súditos ficar do lado de fora da aterrorizante e tenebrosa caverna do rei dos ursos, e então ele entrou lá sozinho. Lá, o Senhor Krishna viu que a mais preciosa das joias passara a ser um brinquedo de criança. Determinado a levá-la embora, ele se aproximou da criança. A ama da criança gritou amedrontada ao ver aquela pessoa extraordinária postada diante deles. Jambavan, o mais forte dos fortes, ouviu seus gritos e correu irado em direção ao Senhor. Desconhecendo a verdadeira posição dele e julgando um homem qualquer, Jambavan pôs-se a lutar irado com o Senhor Supremo, o seu amo. Os dois lutavam furiosamente em duelo, cada qual determinado a vencer, combatendo-se com várias armas e depois com pedras, troncos de árvores e por fim com os braços desarmados. Eles brigavam como dois falcões a disputar um pedaço de carniça. A luta continuou sem interrupção por 28 dias, com os dois rivais golpeando-se aos murros que caíam como as pancadas esmagadoras do relâmpago. Com seus salientes músculos surrados pelos golpes dos punhos do Senhor Krishna, sua força definhando e os membros de seu corpo suando, Jambavan, enormemente espantado, afinal dirigiu-se ao Senhor. Jambavan disse: Agora sei que sois o ar vital e a força sensorial, mental e física de todos os seres vivos. Sois o Senhor Vishnu, a pessoa original, o supremo controlador onipotente. Sois o Criador último de todos os criadores do universo, e de tudo o que é criado sois a substância subjacente. Sois o subjugador de todos os subjugadores, o Senhor Supremo e a alma suprema de todas as almas. Fostes vós que impelistes o oceano a abrir caminho quando vossos olhares de lado, manifestando levemente vossa ira,
perturbaram os crocodilos e peixes timinguilas dentro das profundezas das águas. Fostes vós que construístes uma gigantesca ponte para estabelecer vossa fama, que incendiastes a cidade de Lanka e cujas flechas deceparam as cabeças de Ravana, que então caíram no chão. Shukadeva Goswami continuou: Ó rei, o Senhor Krishna então dirigiu-se ao rei dos ursos, que havia compreendido a verdade. A personalidade de Deus de olhos de lótus, o filho de Devaki, tocou Jambavan com sua mão, que concede todas as bênçãos, e com sua voz grave e profunda, a ressoar como uma nuvem, falou a seu devoto com sublime compaixão. O Senhor Krishna disse: É por causa desta joia, ó Senhor dos ursos, que viemos à tua gruta. Pretendo usar a joia para desmentir as falsas acusações lançadas contra mim. Ouvindo isto, Jambavan alegremente honrou o Senhor Krishna, oferecendo-lhe sua filha solteira, Jambavati, junto com a joia. Depois que o Senhor Krishna entrara na gruta, as pessoas de Dwaraka que o haviam acompanhado esperaram 12 dias sem vê-lo sair de novo. Por fim, elas desistiram e, tomadas de grande pesar, regressaram para sua cidade. Quando Devaki, Rukmini Deva, Vasudeva e os outros parentes e amigos do Senhor ouviram que ele não tinha saído da gruta, todos lamentaram. Amaldiçoando Satrajit, os pesarosos residentes de Dwaraka aproximaram-se da deidade de Durga, chamada Chandrabhaga, e oraram a ela pelo retorno de Krishna. Quando os cidadãos terminaram a adoração da semideusa, ela, em resposta, prometeu-lhes atender o pedido. Bem naquele momento, o Senhor Krishna, que atingira seu objetivo, apareceu diante deles em companhia de sua nova esposa, enchendo-os de alegria. Vendo o Senhor Irkshesha voltar como que da morte, acompanhado de sua nova esposa e usando no pescoço a joia Shyamantaka, todo o povo se rejubilou. O Senhor Krishna mandou chamar Satrajit à Assembleia Real e lá, na presença do rei Ugrasena, Krishna anunciou o resgate da joia e então deu-a formalmente de presente a Satrajit. Cabisbaixo e extremamente envergonhado, Satrajit apanhou a joia e voltou para casa, o tempo todo sentindo remorso devido a seu comportamento pecaminoso. Ponderando sobre sua grave ofensa e preocupado com a possibilidade de conflito com os poderosos devotos do Senhor, o rei Satrajit pensou: como posso me purificar de minha contaminação e como pode o Senhor Achyuta ficar satisfeito comigo? Que posso fazer para recuperar minha boa fortuna e evitar a maldição do povo por ser tão insensato, avaro, tolo e ganancioso? Darei minha filha, a joia de todas as mulheres, ao Senhor, junto com a joia Shyamantaka. Este é, de fato, o único meio apropriado de apaziguá-lo. Tendo assim tomado uma decisão inteligente, o rei Satrajit, em pessoa, providenciou para que sua bela filha e a joia Shyamantaka fossem dadas de presente ao Senhor Krishna. O Senhor casou-se com Satyabhama de acordo com o padrão religioso adequado. Possuidora de comportamento excelente, bem como de beleza, magnanimidade e todas as outras boas qualidades, ela fora ambicionada por muitos homens. A Suprema Personalidade de Deus disse a Satrajit:
Não queremos retomar esta joia, ó rei. És devoto do Deus do Sol. Então que ela fique em tua posse. Assim também nós desfrutaremos seus benefícios. E assim termina, né, esse capítulo 56. Nesse último verso, né, a gente deduz que Satyajit devia ter adorado o Senhor Krishna, o Deus Supremo. Assim há com certeza um toque de ironia nas palavras do Senhor Krishna, quando ele diz: afinal, és um devoto do Deus do Sol. Além disso, Krishna já adquirira o maior tesouro de Satyajit, a pura e bela Satyabhama. De modo que Krishna está falando, né? Você tinha que ter me adorado, já que você é um adorador do Deus do Sol, pode ficar com a joia dele, né? Mas eu vou ter, né, a coisa mais preciosa que você não sabe, né? Que é a deusa da fortuna, Jambavati. Dessa maneira assim, né, Krishna observa. Então aqui nesse capítulo mostra, né, essa questão de que essa joia que produzia muito ouro e também proteção completa, né, para quem a adorava, ela mostra assim, né, que o perigo, o medo de você estar possuindo alguma coisa e de perder essa coisa. Então o leão, né, veio e roubou do irmão, né, Pracena, o irmão do rei Satyajit. Depois que o leão roubou, ele foi para uma caverna, aí Jambavan roubou a joia do leão, aí lá, né, para um ser que vive numa caverna, essa joia não tem nenhum valor. E aí o filho dele ficou brincando, mostrando assim, né, que não importa, assim, nada é tão valoroso, mas Krishna estava sendo acusado pelo rei Satyajit de ter roubado a joia dele, né? Então Krishna foi tirar a satisfação e resolveu primeiro recuperar a joia para mostrar que não estava com ele, para mostrar como o que tinha acontecido. E claro, né, o Senhor Krishna, onisciente, já sabe de tudo, mas estava fazendo o papel de um ser humano, e aí ele foi lá na caverna e ali ele brigou com Jambavan, né, mas Jambavan era um devoto, né? Só que ele não reconheceu quem era Krishna. Só no final, quando ele esgotou todas as suas forças, é que ele se rendeu a Krishna e ofereceu a sua filha, né, e Jambavati e a joia para Krishna, que Krishna aceitou, voltou, e aí Satyajit, né, sabendo de toda a história que foi passada de ouvido por ouvido de todos os habitantes, né, lá da cidade, ele veio tentar se desculpar, né, por essa ofensa e ofereceu, né, não só a sua filha Jambavati, como a joia, para sair dessa situação, né, senão ele seria ridicularizado pelo povo, mal afamado, né? Então um político, um rei mal afamado não impera um governo, um governo, um império, né, positivamente. Então por isso é muito importante você ter sempre, né, a carreira transparente e ser sempre um exemplo, né, daqueles que você quer governar. E aí então quando ele foi lá diante de Krishna, ofereceu, né, a sua filha e a joia, e aconteceu isso, né, que Krishna pegou a filha, mas recusou a joia. Falou: não, pode ficar aí com a sua joinha, adorando aí o Deus do Sol, apesar daquela joia dar toda a riqueza, né? Krishna é a fonte de toda a riqueza, né? Isso que a gente tem que entender aqui. Então Krishna não precisa dessa joia, né? A gente que fica almejando: nossa, se eu tivesse essa joia, ou aquela pedra que transforma tudo, né, em ouro, assim, não precisa, né? E aí Krishna é a fonte suprema de toda a opulência, prosperidade e riqueza da existência. Então essa joia aí que significava tanto para Satyajit,
que tinha essa condição ávara, né? Se sentia muito opulento e poderoso por causa dessa joia, que só gerava riqueza material. Quando ele ofereceu para Krishna, Krishna morreu de rir, né? Falou, não, pode ficar com sua joia aí e adora o Deus do Sol que você gosta. Tipo assim, falando assim, você podia agora, né, simplesmente que você viu que eu sou Deus, me adorar. Isso é muito mais do que adorar essa joia aí, que eu vou te dar muito mais riqueza do que essa joia te dá, se for o caso, né? Mas aí Krishna deixou por isso mesmo e fechou esse capítulo com essa instrução. Não importa, não use a sua mente para adorar coisas, objetos, pessoas, semideuses, em função de querer ter conforto material ou benefícios, né, dentro dessa energia material. Mas ofereça tudo para Krishna, né? Ofereça tudo para Krishna. Porque no começo Krishna falou para ele, para Satyajit, oferece essa joia para Ugrasena, que está reinando agora o planeta, para ele, né? Ter bastante ouro, sei lá, para ajudar na guia espiritual da humanidade, mas Satyajit recusou. E aí a riqueza, quando não é oferecida para Krishna, ela se torna perigosa nas mãos das pessoas, né, que recusam a servir a Deus, a usar a sua riqueza para promover o serviço devocional no mundo. E aí essa riqueza foi tirada de alguma forma, né, por esse leão. E aí tudo nesse mundo é isso, a providência ela tira as riquezas que são usadas de uma forma avarenta nesse mundo material. Devemos meditar sobre isso, né? Usar os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa família, tudo deve ser usado para favorecer o nosso serviço devocional aqui desse mundo, onde oferecemos tudo com muito amor aos pés de lótus do Senhor Krishna, reconhecendo que Ele é o proprietário supremo de tudo. E também que Ele é a fonte de toda a riqueza espiritual e material. Quando estamos cientes, né, de Krishna, assim vivemos a nossa vida, né, desapegados, sem ambições excessivas nesse mundo material e simplesmente passamos a receber de Krishna o que é necessário para o nosso avanço espiritual. E tudo aquilo que for excedente na nossa vida usamos para promover, né, esse movimento divino na sociedade humana. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol.